Glória a Deus. Maravilha, meus amados e queridos irmãos. Você acabou de ouvir este hino na voz do cantor Matos Nascimento, pedido pela irmã Marlene na tarde de hoje. Glórias a Deus, com essa mensagem linda, né? Assim como aconteceu com José, Deus, ele é aquele que é poderoso para realizar sonhos. Amém? Os teus sonhos. Aqueles sonhos, né, que na verdade nós dizemos teus sonhos, mas é o sonho de Deus, porque o sonho que José sonhou não foi dele mesmo, né, foi o sonho de Deus. E aleluia, foi lindo o que o Senhor fez na vida dele no final, né, porque é verdade que teve o período, o momento da prova, das provações, aleluia, período em que ele passou por dias que não foram fáceis, mas a palavra de Deus revela que no final o Senhor honrou a fé de José e concretizou, aleluia, aquilo que Deus havia projetado para a sua vida. Meus irmãos, estamos já ao vivo também através do Facebook. Quem deseja estar está ouvindo a rádio e deseja estar ao vivo participando, página AD Pedra Fundamental, estamos compartilhando a live também através lá do meu Facebook, Isaac de Oliveira Brito, outros irmãos que estão chegando aí através da rádio do Facebook, compartilhe a live aí para os seus amigos serem alcançados também por meio das redes sociais com a ministração da Palavra de Deus. Salve em Cristo aqui o pastor Anderley Batista, Deus abençoe. Está aí também a irmã Bruna, paz do Senhor para nossa irmã, glória a Deus. E todos os ouvintes que estão chegando e começando a participar ao vivo através do Facebook, ouvindo a programação Compartilhando Vida. Meus irmãos, chegou o momento especial de ouvirmos aqui a palavra de Deus. E eu quero ler com você livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo de número 1, e também estaremos lendo o versículo 26, aleluia, até o versículo 28, informando também para os ouvintes que nesta tarde, hoje nós estamos aqui iniciando mais um período de jornada bíblica, de estudo bíblico no livro do profeta Ezequiel. É verdade que nós não vamos esgotar cada capítulo, né, estudando todo ele, por conta do tempo nosso aqui, mas estaremos sempre trazendo um panorama geral, uma reflexão no livro do profeta Ezequiel, cada dia, nos capítulos aqui deste livro. Então eu convido você para participar conosco, porque cada dia será um dia de ministração da palavra de Deus nesse livro, e você com certeza vai viver momentos de aprendizado, de aplicações espirituais para a minha vida e a sua vida, e revelação de Deus para com você e sua família, por meio da palavra do Senhor. Então, livro do profeta Ezequiel, começamos hoje, o capítulo 1, eu estarei lendo aqui o versículo 1 e também o versículo 26, até o versículo 28, e depois nós iniciaremos a nossa jornada bíblica aqui, nesta oportunidade, nesta tarde. Glória a Deus. Aleluia. Antes aqui vamos orar e agradecer a Deus pela palavra e pedir que o Senhor continue nos guiando e falando conosco. Amém? Pai Celestial, em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos pela tua gloriosa palavra, também pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, pela tua ajuda que o Senhor tem nos dado até aqui. E agora chegou um momento especial de nós também podermos mergulhar no ensino da tua palavra, das Escrituras, no livro do profeta Ezequiel. Senhor, muitas pessoas estão tendo a oportunidade de estar lendo junto conosco, meditando, examinando e recebendo instruções da parte do Senhor para a sua vida no tempo de hoje, nos dias de hoje. E mais uma vez eu me coloco em tuas mãos, estou em tuas mãos,
para que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, venha nos usar e falar com esse ouvinte aquilo que o Senhor deseja falar. Aqui está o teu servo, o vaso é de barro, mas a excelência da palavra e do poder é do Senhor. Por isso, usa as nossas vidas como canal de bênção. Em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Salva, liberta, transforma, revela a tua vontade. Em o nome de Jesus Cristo. E amém. E graças a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, Ezequiel capítulo 1, e o versículo de número 1 diz assim a palavra de Deus. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo, ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo, e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de Deus, a voz de quem falava. Vou ler mais uma vez essa última parte. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amém. Esse é o texto da palavra de Deus nessa tarde. Glória a Deus. Meus irmãos, amigos ouvintes da palavra de Deus, nós vamos estar compartilhando a partir de hoje, aleluia, esse estudo bíblico, essas mensagens aqui, através da rádio, né? Livro do profeta Ezequiel. Quero trazer um destaque importante acerca desse nome, né? O nome Ezequiel, o nome desse profeta, tem um significado. E o significado do nome Ezequiel é Deus fortalece, ou fortalecido por Deus. Esse é o significado do nome Ezequiel, para quem gosta de anotar, gosta de entender o sentido, né, de cada nome bíblico, que é também profético. Aleluia. Então, o nome Ezequiel significa Deus fortalece ou fortalecido por Deus. E por que desse nome? Por conta desse homem que foi escolhido por Deus para ser também um profeta, ele precisou receber esse fortalecimento de Deus e da mão do Senhor para ele cumprir a sua missão em meio a dias difíceis em que o povo de Judá, o povo de Deus, o povo de Israel estava a viver. Esse é Ezequiel. Deus que o capacitou, Deus que o fortaleceu para ele cumprir a sua missão em meio ao período que eles estavam aqui vivendo. Outro destaque importante é que ele, antes de ser vocacionado como profeta, receber essa revelação, ele já era um sacerdote, ou seja, ele pertencia
à classe sacerdotal. Então ele era um dos sacerdotes do Senhor. Esse era o profeta Ezequiel, que agora recebe mais um ofício ministerial, que é o ministério profético. Então há o ministério sacerdotal e agora ele recebe o ministério profético também em meio ao povo de Deus. Outro destaque importante aqui no livro do profeta Ezequiel é que esse livro, ou a sua mensagem, o seu ministério, se cumpriu durante o período em que o povo de Israel estava vivendo o seu cativeiro, um período de cativeiro, né? E esse cativeiro durou a média de 70 anos, esse cativeiro aqui do tempo do profeta Ezequiel. O primeiro cativeiro vivido pelo povo de Israel foi o período em que eles esteve na terra do Egito. Eles estiveram ali e Moisés foi o libertador de Israel quando eles esteve cativo na terra do Egito. Deus levanta Moisés para os tirar daquela terra. Mas uma observação importante é que aqui o povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo o seu segundo cativeiro, agora fora da sua terra, que era o cativeiro na terra da Babilônia, na região da Babilônia, era onde esse povo estava vivendo esse cativeiro aqui, nesse período. Por isso que foi em uma ocasião difícil para o profeta Ezequiel cumprir o seu ministério, por isso que ele teve que ser fortalecido por Deus para profetizar. Porque uma coisa é você profetizar quando está tudo bem. Uma coisa é você profetizar em um cenário em que está tudo favorável para com você, para com a sua família, para a sua volta, né? O profeta que profetiza quando está tudo bem, dessa maneira, né? Glórias a Deus, podemos dizer assim, é mais fácil, mais favorável. Agora, você profetizar, cumprir o ministério profético, quando a situação está caótica, quando à sua volta você olha e vê que a situação está tudo difícil, né? Um cenário como nós vamos estudar nessa jornada bíblica, como está em Ezequiel 37, né? Um verdadeiro vale de ossos secos, profetizar nesse momento é necessário realmente ser um profeta de Deus, conectado com Deus, conectado com o céu, para que possa entregar aquilo que o Senhor tem determinado. Então aqui está o livro do profeta Ezequiel. Fiz apenas essa pequena introdução para trazer para você alguns destaques importantes aqui, em um livro que é dividido em algumas partes, né? A primeira parte desse livro trata do o chamado de Ezequiel. A segunda parte desse livro trata sobre o julgamento de Judá. A terceira parte desse livro trata do julgamento dos gentios e a quarta parte da restauração de Israel, da restauração de Israel, ou seja, a restauração do povo de Deus. Eu quero enfatizar uma reflexão para você, né? O que vemos em Ezequiel é o fluir profético, visões e revelações do Espírito Santo para restaurar o povo de Deus. Então há um fluir profético, né? Através de visões e revelações do Espírito Santo para a restauração do povo de Deus. E por que eu destaco que é um fluir profético? Porque tudo que Deus ele faz na terra, todas as obras que Deus ele faz e vai fazer, antes a Bíblia diz, aleluia, que Deus revela aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7, está escrito que o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus é quem, aleluia,
é onisciente, presciente, sabe do futuro, conhece o futuro, Deus ele é, hoje, ele é ontem, hoje e eternamente, ele é. Então ele sabe de todas as coisas, por isso que também ele pode, em seu poder, revelar as coisas que ainda acontecerão para os seus servos, os profetas. E aqui Deus ele vai levantar o profeta Ezequiel como um profeta e o fortalece para ele cumprir o seu ministério profético em um período que é o período do cativeiro. Ele é contemporâneo de Daniel, né, que foi profeta do cativeiro. Esse é Ezequiel. Ele é contemporâneo desse profeta. E ele agora, no meio do cativeiro, vai cumprir o seu chamado ministerial. Eu quero convidar você para ter um olhar especial para o versículo 1. Aleluia, porque antes de Deus falar com ele sobre o seu chamado profético, ele vai ter revelações, ele vai ter visões de Deus. Então, nós vamos destacar duas coisas importantes aqui, a partir do capítulo 1. Visão e também a capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, ele vai ter visões e ele também vai ter, a partir de amanhã, do capítulo 2, nós vamos meditar nisso, ele vai ouvir a voz de Deus. Primeiro ele vê, ele vai contemplar algumas dimensões da revelação divina através de visões. E depois ele vai começar a ouvir a voz de Deus. Porque o profeta, ele precisa, irmã Bruna, ele precisa, irmã Saúde, de duas coisas importantes. Ter sensibilidade espiritual, primeiro, na visão, ele tem visão espiritual e a sensibilidade também para ouvir a voz de Deus. Visão espiritual e ouvir a voz de Deus e na intimidade ter também o discernimento do que Deus ele está falando. Então, primeiro visão, os profetas terão visão espiritual e precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas têm orelha, mas não têm ouvidos. E Deus está procurando pessoas que tenham não apenas orelha, mas que tenham ouvido para ouvir a sua voz e atender o seu chamado e atender, aleluia, aquilo que ele está falando. A pergunta para você é, você tem ouvidos para ouvir o que Deus fala ou você tem apenas orelha, né? Fica aí uma reflexão para você. Agora, olhando para esse capítulo 1, nós vemos que a visão a qual o profeta Ezequiel vai ter, vai se dar em uma sequência, e aí ele vai contemplar alguns fatos importantes. Quando isso acontece? Quando ele está no cativeiro, no meio do cativeiro, do exílio, aleluia, na Babilônia. A Bíblia fala que ele estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Então, em primeiro lugar, o profeta aqui, ele tem uma visão. E essa visão que ele tem em primeiro lugar é a visão natural. Porque na visão natural, você vê o que está diante dos seus olhos naturais. É aqui que eu quero começar a compartilhar algo de Deus para o teu coração. Visão natural, a nossa visão natural, todas as pessoas têm, né? E vê o que está à sua volta. E o que é que o profeta Ezequiel via aqui nessa ocasião? Ele via um povo que estava cativo. E ele está também nessa mesma situação, vivendo no cativeiro. Ele está vivendo no cativeiro. Essa é a realidade do profeta Ezequiel. Ele está vivendo no cativeiro, no meio dos exilados. Essa é a visão natural. Ele está junto ao rio Quebar, ele vê o rio, à beira de onde eles estavam.
Ele está no meio do povo que ele viu, por certo, como está no Salmo 137, por causa do cativeiro, pendurar as harpas para parar de louvar. Até porque o povo de Judá era um povo festivo. O povo de Judá, aleluia, era um povo festivo que tinha o costume de louvar a Deus, de fazer festa e cantar louvores com os instrumentos, com as harpas. Mas a Bíblia revela que chegou um tempo que o povo de Judá, o povo de Deus, quando ele foi levado para o cativeiro, e um detalhe, por causa dos seus pecados, por causa das desobediências, a Bíblia revela que eles lá penduraram as suas harpas. E o povo da Babilônia disseram: vocês que são lá de Judá, da casa de Deus, cante para nós uma canção. Cante para nós um louvor, um hino de Sião, daquelas melodias de adoração a Deus. Ezequiel estava no meio desse povo que disseram: olha, nós não podemos cantar. Perdemos a motivação para cantar e para louvar, porque nós estamos em uma terra estranha. Estamos em uma terra estranha, então nós não podemos cantar estando em uma terra estranha. Nós não temos motivo para cantar porque nós estamos cativos. É a realidade em que o profeta Ezequiel está no meio desse povo, junto com eles ali. É a visão natural. Tem muitas pessoas que hoje está também, assim como estava o profeta Ezequiel, dentro da sua visão natural, olhando à sua volta e vendo apenas a realidade que você está vivendo, a realidade física. Muitas pessoas também estão cativas. Muitas pessoas estão cativo, oprimido, escravo de algum pensamento a qual limita você de viver uma melhor vida, uma vida de plenitude na presença de Deus. Uma vida de abundância na presença do Senhor. Um dia Jesus declarou dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de limitação, porque não têm recebido o Filho de Deus e os seus princípios para viver essa vida abundante. Tem muitas pessoas que estão cativa, escravizada no pecado. A Bíblia diz que todo aquele que vive na prática do pecado ou que comete pecado é escravo do pecado. Mas a palavra de Deus também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Cristo declara. Tem muitas pessoas que estão cativas nos vícios, nos males, nas enfermidades, em tantas coisas que oprimem o ser humano. E diante dos seus olhos naturais você só vê isso: o cativeiro, o problema, as dificuldades, as limitações. E muitos sabem, assim como Ezequiel e o povo, reconhecer que estavam naquela situação por causa dos seus próprios pecados, porque o pecado é que escraviza o homem. Então o pecado do povo de Judá os escravizou, por isso que eles estavam aqui cativos na Babilônia. Então essa era a realidade a qual o profeta Ezequiel e o povo de Deus estava a viver, e era isso que ele via com os olhos naturais. Mas a palavra de Deus revela que enquanto ele está nesse cenário da visão natural, enxergando o que estava à sua volta, escravidão, opressão, as dificuldades, cativeiro, a Bíblia diz que ele tem agora uma experiência. E nessa experiência que ele tem, os céus se abriram e eu tive visão de Deus. Então qual é a experiência dele? Ele teve visão de Deus. A Bíblia diz que os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Se os céus se abriram, por certo, o profeta Ezequiel, ele olhou aquilo que estava à sua volta, o cativeiro, os problemas, as dificuldades, mas ele olhou para os céus.
Os céus se abriram, mas porque ele olhou para os céus. Tem muitas pessoas que só estão olhando para a terra. Tem muitas pessoas que só estão olhando para aquilo que está à sua volta aqui na terra, as dificuldades, os problemas, os desafios, aquilo que não está em ordem. E está sofrendo, porque está olhando para a terra. Mas aqui nós temos um texto, um versículo da palavra de Deus, que mostra que esse homem, que agora Deus está o chamando para um propósito, ele tem visões de Deus, mas o que abriu para ele ter visão de Deus foi os céus. Então ele olhou para os céus. Pastor, quando é que eu vou ver as coisas diferentes na minha vida? Quando é que eu vou ver uma perspectiva diferente para nós, para o povo de Deus, para, aleluia, as nossas vidas? Quando você olhar para os céus. Ezequiel, ele vê os céus abertos, ele diz, os céus se abriram e tive visões de Deus. Quando é que eu vou ter visões de Deus? Visão espiritual, visão das coisas de Deus, daquilo que está além do natural. Quando que eu vou ver o sobrenatural? Quando você começar a olhar para os céus e não ficar apenas com o seu olhar fixo nas coisas da terra. Eu trago para você uma referência bíblica, um fundamento bíblico que está em Colossenses capítulo 3. Olha o que essa palavra de Deus fala para nós. Colossenses, epístola de Paulo aos Colossenses diz assim, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então aqui nós temos duas orientações. Primeiro, buscai as coisas lá do alto, dos céus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas da terra. Para ter visões de Deus, para ver os céus abertos e ter visões de Deus, é necessário mudar a perspectiva do seu olhar, mudar a mente, viver uma renovação da mente, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Olha o que essa palavra de Deus fala para mim e para você. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário viver uma renovação da mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os céus se abriram para o profeta Ezequiel quando ele olha para os céus. Então ele olha para os céus, de repente, o céu se abre e ele tem visões de Deus. Pastor, quando que os céus vai se abrir para mim? Para mim ter visões de Deus. Para mim não ter apenas visão ou um visualizar da terra. Porque quando você olha para a terra, o que que você está vendo na terra? Você olha para um lado violento, muitas vezes você enxerga o quê? Violência, insegurança, pestes, enfermidade, medo, convulsão social, contendas, facções, desemprego, tantas coisas ruins que quando as pessoas só olham para a terra, ele vai ver muitas vezes. Agora, quando a pessoa começa a olhar, a pensar nas coisas do céu, olhar para o céu, pensar nas coisas do alto, então ele vai começar a ter algumas experiências. O profeta Ezequiel vai ter aqui o quê? Visões de Deus. Os céus se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, você que está ouvindo a palavra de Deus,
Deus não quer você apenas olhando para as coisas da terra. Porque muitas vezes, querido irmão e irmã, quando você olha apenas para as coisas da terra, o que traz é tristeza. Principalmente quando as coisas não vão bem. Muitas vezes enfermidade, depressão, angústia, tantas coisas que faz as pessoas apenas se entristecer. Mas aqui está o profeta Ezequiel olhando para cima, o céu se abrindo e ele tendo visões de Deus. O que é que o profeta Ezequiel vê? Primeiro, a primeira expressão da visão de Ezequiel, ele vê um tempestuoso vento que vinha do norte e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e o resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Então, quando ele começa, o céu se abre, ele tem visões de Deus, ele começa a ver o quê? Uma tempestade. Um vento tempestuoso. Ele vê uma grande nuvem. Ele contempla o fogo a revolver-se, o resplendor. Então, o cenário que ele começa a ver vindo do norte, quando ele olha para os céus, ele vê vento, tempestade, e por certo isso causa nele, vai causando nele temor. Só que ele está vendo, é uma visão, e uma visão tem etapas. É claro que algumas coisas causam temor e medo, mas ele continua contemplando a visão, as visões de Deus. Ele vê uma tempestade. A Bíblia diz que de repente ele começa a perceber que no meio dessa nuvem que vinha com essa tempestade está 4 seres viventes, que a Bíblia revela esses seres aqui no capítulo 10 o profeta Ezequiel como querubins. E o que é os querubins na Bíblia? Ele vai contemplar seres angelicais. Ele vê 4 querubins e a Bíblia vai trazer para nós que não existe apenas as pessoas da terra, mas existem seres espirituais, criados também por Deus. Entre eles está a categoria dos anjos. Dentre os anjos, é claro que existem os anjos caídos, os anjos maus, que se transformaram e se transformam em demônios. Mas existem os anjos de Deus, e nessas categorias estão alguns tipos de seres. A Bíblia trata de algumas categorias de anjos, como, por exemplo, anjos comuns, né? A Bíblia trata também dos querubins, serafins, e também fala de arcanjos. Mas existem diversas categorias, mas as 4 principais que a Bíblia revela aqui, esses tipos de seres aqui angelicais da parte de Deus. Então o que ele contempla? Nessa visão ele vê 4 seres que é conhecido na Bíblia, em Ezequiel 10:1, como querubins. Esses querubins, eles têm algumas características, além de serem seres grandiosos. A Bíblia revela que eles têm a semelhança de homem. Em segundo lugar, esses seres chamados querubins, eles têm também rosto de águia, também têm 4 asas. Com 2 asas eles cobrem o seu corpo e com 2 asas eles voam. A Bíblia revela que eles têm pernas direitas. Em quinto lugar, a Bíblia também revela que esses seres têm os pés como de bezerro. A palavra de Deus também revela que debaixo das suas asas tem mãos semelhantes a mãos de homem. E a Bíblia também ainda instrui, mostra que esses seres são como brasas acesas em fogo, carvão em fogo. E esse fogo
percorre pelo seu corpo semelhante a relâmpagos. Então são seres sobrenaturais que quando o profeta vê, por certo, causa a ele temor. E isso são seres da parte de Deus. Então é isso que o profeta vê, ele contempla essas dimensões aqui. A palavra de Deus também continua mostrando que o profeta vai ter, dentro dessa visão, ele vai contemplar agora que junto deles havia rodas. Ao lado de cada um deles que estava na terra. E essas rodas se moviam de acordo com o movimento desses seres. É a visão do profeta. Ele continua vendo que acima desses seres chamados querubins estava ali também o que a Bíblia chama de um firmamento de cristal ou de semelhante a vidro. É o que ele está contemplando. Isso é o que? É uma visão do céu de algo grande, de algo extraordinário. Porém, quando ele contempla tudo isso, a palavra de Deus revela que acima desse firmamento que ele vê, acima dos querubins, estava um trono. E sobre esse trono estava ali um semelhante a um homem, revestido de glória. E a aparência dessa glória resplandecia semelhante ao arco no dia de chuva. É o que o profeta ele contempla. Então ele começa a contemplar uma visão, irmã Maria, irmão William, de maneira sobrenatural naquela ocasião. É o que o profeta ele contempla. E o que eu quero observar hoje com você, nós não vamos nos aprofundar tanto aqui, mas o que eu quero observar é que ele começa a ter uma visão de Deus, e essa visão há uma sequência. Primeiro ele vê a tempestade. Quando você vê uma tempestade, quando vem uma tempestade de vento, o que causa nas pessoas? Vai causar o medo. É natural as pessoas terem medo quando vem uma tempestade. Causa medo, causa pavor. Só que depois ele continua contemplando que essa tempestade não era uma tempestade comum, porque havia seres sobrenaturais no meio da nuvem que vinha com essa tempestade. E esses seres eram seres da parte de Deus, que eram seres grandiosos, que estavam em meio àquela nuvem. E aqui eu quero fazer uma observação com você, que o profeta, ele vai contemplando essa visão. Primeiro, o vento e a tempestade, isso causa medo. Aqueles seres gigantes que causa também temor. As grandes rodas que se moviam de acordo com aqueles seres também causa temor. Mas algo importante que eu quero observar com você à luz da palavra de Deus dentro desse cenário é que acima de tudo isso estava esse firmamento. E é nisso aqui que eu quero refletir com você. E sobre esse firmamento estava o trono e alguém que estava sentado no trono. Pastor, o que isso quer dizer para a minha vida, para as nossas vidas? É que quando ele tem essa visão de Deus, quando ele contempla essa visão sobrenatural, ele vê tudo isso que causa temor, mas ele vê alguém que está sobre, um ser que está sobre tudo isso que ele contempla, assentado no trono. E quem assenta no trono, irmão, quem está assentado no trono, sempre é o quê? Sempre é o rei. É alguém, é um ser que governa. Observe essa reflexão. O Senhor, ele está acima de todas as coisas. O Senhor está acima daquilo que pode causar na sua vida medo. O Senhor está acima desse problema natural que você está vivendo, dos desafios que está à sua volta. Ele está acima.
ele é acima de todas as coisas. Ezequiel teve uma visão assustadora, uma tempestade estava a caminho, mas os céus se abriram e o profeta teve o vislumbre do reino sobrenatural. De todas as coisas extraordinárias que viu, a mais grandiosa foi Deus acima do trono. Isso é o mais grandioso nesse capítulo 1. Em meio a tudo que ele contempla, o mais importante aqui é que ele vê que Deus está acima do trono. Que Deus está sentado no trono, que ele está acima daquele firmamento, ele está acima dos medos a qual ele tinha, ele está acima da realidade que o povo estava vivendo naquele momento. Esta é a visão do profeta Ezequiel. Pastor, o que isso quer dizer para a minha vida? Nos dias de hoje, nesse momento, é que diante de tudo que está acontecendo, Deus está acima de todos os seus problemas. Deus está acima daquilo que te causa medo, daquilo que está à sua volta, que quem sabe faz você até perder o motivo para louvar, para cantar. Salmo 137, o povo de Deus chegou ao ponto de dizer, olha, nós não temos motivo para cantar, porque nós estamos em terra estranha. Não temos motivo para louvar, estamos cativos. E aqui nós vamos aprender algo acerca do profeta Ezequiel. Ao ele conseguir olhar para o céu e ter visões de Deus, ele agora vai encontrar um motivo para louvar. Ele vai encontrar um motivo para adorar. Qual é o motivo? É ver Deus assentado no trono. É ver Deus assentado acima das circunstâncias e das adversidades em que o povo de Deus estava vivendo. Talvez você que está ouvindo nessa tarde a palavra de Deus esteja olhando à sua volta e vendo apenas as dificuldades, e vendo apenas os problemas, e vendo apenas os motivos que faz você ficar triste. Mas o Senhor está te convidando para, assim como o profeta Ezequiel, começar a olhar para os céus. O Senhor está te convidando, nos convidando para, assim como o profeta de Deus, que ele teve visões, que os céus se abriram e ele viu as visões de Deus. Você começar a olhar para cima, que você vai começar a ver as visões de Deus. E você verá aquele que é o rei, que está acima das circunstâncias que você está vivendo. Na Babilônia, quem governava era um rei chamado Nabucodonosor. Ele era o imperador que mantinha o povo de Deus cativo. Ele era o homem que estava no controle, mas acima dele está o Deus que está sentado no trono do céu. Ele é a maior. Eu quero convidar você, como diz a palavra do Senhor aqui, para começar a olhar não para aquele que está sentado no trono da terra, para aquele que de repente está mantendo você ou alguém da sua família cativo, mas eu convido você para começar a olhar para os céus, para olhar para aquele que está sentado acima da tempestade, acima do firmamento, assentado no trono. E é lindo aqui esse capítulo, eu encerro enfatizando isso. Ezequiel, ele viu o trono de Deus de baixo, olhando para cima e viu aquele trono que estava acima do firmamento. Mas apesar de ele ter olhado toda essa visão de baixo, ele conseguiu visualizar que havia um ser assentado no trono. Talvez você está dizendo assim, eu não estou de frente com Deus, eu estou embaixo. Estou no lugar baixo. Mas se você começar a olhar para cima, você poderá ter os céus abertos para você contemplar aquele que está sentado no trono. Qual é a diferença, pastor? É que Isaías também ele viu o trono de Deus. Mas ele contempla, ele consegue ter a visão dos serafins. Ezequiel tem a visão dos querubins, mas
Isaías teve a visão dos serafins, ele vê de frente. E os serafins que estavam sobrevoando em volta do trono, adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que isso quer dizer para a minha vida e para a tua vida? Aleluia, glórias a Deus, é que você pode adorar, se você conseguir visualizar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, que Ele está sentado no trono. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero encerrar enfatizando isso aqui. Você não adora pelas circunstâncias que você está vivendo. Você adora por reconheceres e ter a consciência e a revelação de que Deus ele está no controle de todas as coisas. De que Ele está sentado no trono. Quando o profeta Ezequiel está no versículo 20, ele tem a visão de tudo isso e ele contempla aquele que está sentado no trono, o versículo 28 termina dizendo: esta era a aparência da glória do Senhor. Ele percebe que aquilo era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, aí a Bíblia diz: caí com o rosto em terra e ouvi a voz do Senhor que falava. Então, ele tem essa visão. Quando ele vê e percebe que esta era a aparência, não era uma tempestade maligna do inimigo, mas era a visão da glória do Senhor, ele se prostra. Ele prostra-se de joelho, ele cai com o rosto em terra. Por quê? Todo adorador, independente das circunstâncias, independente do momento em que ele está vivendo, ele vai se prostrar diante de Deus e adorar. Eu quero convidar você para fazer isso. Adorar. Pastor, mas as circunstâncias da minha vida estão difíceis, eu não estou tendo motivo para cantar. Olha o que está acontecendo. Se prostra diante do Senhor e adora. Se você tem a consciência e crê que Ele é quem está sentado sobre esse alto e sublime trono, adore a Ele. Não adore por conta de as coisas está tudo favorável, mas se prostre e adora porque Ele está sentado sobre esse trono. Isso quer dizer que Ele está no controle das circunstâncias. Mesmo que agora as coisas à sua volta não esteja favorável como você deseja, mas Ele está sentado no trono. Eu te convido para adorar, pense nisso e que Deus continue abençoando sua vida e falando de forma especial ao seu coração. Esse é o primeiro dia da nossa jornada bíblica.